Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta terça-feira, 1º de junho de 2021. Chegamos na metade do ano. E a metade do ano veio com duas excelentes notícias. Melhor dizendo, com duas notícias bombásticas. Não, melhor dizendo parte 3, como uma bomba sobre aqueles setores da sociedade que querem derrubar Bolsonaro no tapetão. A excelente notícia número 1 foi anunciada por ironia das ironias pela CPI. Mas não é a CPI do inquisidor Renan, não. É outra CPI. Trata-se do Consumer Price Index, indicador americano de inflação, cuja sigla é CPI. Segundo um relatório divulgado ontem pela CPI lá dos Estados Unidos, o Brasil teve uma participação de 22% no mercado global de alimentos, colocando o país como líder mundial em arrecadação de divisas com exportações de grãos. É isso mesmo. O Brasil passou os Estados Unidos e é o primeiro em exportação de grãos. Os Estados Unidos vêm em segundo lugar com 21,5%. Esse cálculo inclui arroz, cevada, milho, soja e trigo, informou a CPI. O país avança também na produção. Nas últimas décadas, a presença brasileira foi de 6,2% na produção mundial desses grãos. Mas a CPI dos Estados Unidos anunciou que em 2020 a cifra foi para 7,8% na produção, na participação brasileira na produção. Os dados apontam que alguns produtos vão muito bem. A soja brasileira abocanhou 51% de todas as receitas do comércio mundial do produto no ano passado. Outros ainda têm muito espaço para crescer, como é o caso do milho. O país tem 18% da produção mundial e, após deixar de ser um produto voltado para o mercado interno, poderá atingir de 150 milhões a 200 milhões de toneladas. Em alguns produtos, como café e açúcar, o Brasil mantém uma liderança que já dura muitos anos. Em outros, como o algodão, a presença vem avançando rapidamente de uns tempinhos para cá. A receita brasileira, com a fibra, que tem média de 7,1% de 2000 a 2020, no mercado mundial, atingiu 14,3% em 2020, com Bolsonaro no poder. E no setor de carne, os ganhos vêm ocorrendo há vários anos. Por isso, a participação no mercado mundial não tem grandes mudanças entre a média das duas últimas décadas e 2020. O Brasil produz 9,2% das carnes bovina, suína e de frango do mundo. As exportações em volume atingem 13,4%. Muito bem, essa é a primeira grande notícia. A segunda grande notícia, que também cai como uma bomba para os setores esquerdófilos da vida nacional, diz que as contas públicas registraram saldo positivo em abril pelo segundo mês seguido, segundo dados divulgados ontem, segunda-feira, em Brasília, pelo Banco Central. O setor público consolidado, formado por União, Estados e municípios, apresentou superávit primário de 24,2 bilhões no mês passado, o maior resultado positivo para um mês da série histórica do Banco Central, iniciada em dezembro de 2001. Repito, o maior resultado positivo para o mês da série histórica do Banco Central, iniciado em dezembro de 2021. O resultado primário é formado pelas receitas menos os gastos com juros, sem considerar o pagamento de juros da dívida pública. Assim,
Quando as receitas superam as despesas, há superávit primário. Em abril de 2020, houve déficit primário de 94 bilhões, devido aos gastos extraordinários necessários para o enfrentamento da pandemia da Covid, ou seja, ajuda emergencial para pessoas físicas, mas também para estados e municípios. Aquilo que a CPI não quer investigar porque parece esses montantes para estados não foram investidos em saúde. Parece. É uma suspeita que a CPI se recusa a investigar. Pelo menos não de forma séria. No mês passado, o governo central, Previdência, Banco Central e Tesouro Nacional, apresentou superávit primário de 16 bilhões. Os governos estaduais também contribuíram para o resultado positivo no mês passado e registraram superávit de 5,5 bilhões. Os governos municipais apresentaram saldo positivo de 1,4 bilhões. As empresas estatais, federais, estaduais e municipais, excluídas a dos grupos Petrobras e Eletrobras, tiveram superávit primário de 1,01 bilhões no mês passado. Bem, o Brasil não quebrou, é verdade, o Brasil não quebrou. E aí fica a dúvida. Não quebrou por quê? Porque tem um governo atuante, competente, com técnicos competentes em postos-chave. Este governo, é bom que se diga, começou mal, muito mal, para as velhas oligarquias. Por quê? Porque Bolsonaro não leiloou ministérios. Ele não tinha o rabo preso com ninguém, ele não precisou vender a alma para grandes corporações, nem grandes grupos midiáticos para chegar à presidência. Ele chegou à presidência fazendo live no YouTube, ou seja, estava descompromissado com a velha oligarquia. Então, como não tinha o rabo preso, não precisou dar cargos em ministérios para políticos e apaniguados. Conseguiu colocar um técnico em cada ministério importante, ainda que muitos não deram certo, mas isso é do jogo, é da vida. Como, por exemplo, o Ministério da Saúde teve mudanças, o Ministério da Educação teve mudanças, mas enfim, o fato é que Bolsonaro colocou gente na área econômica muito competente. Daí porque o Brasil não quebrou. Mas mais do que isso, a bomba mesmo para a esquerda é que este superávit, ou então o ranking do Brasil hoje como exportador de grãos, reverterá em benefícios para o Brasil. Mais será investido em segurança, em transportes, em rodovias, em portos, em tecnologia, em hospitais, e quase nada irá para o ralo, para não dizer nada. Porque, afinal, estamos já há muito tempo sem os escândalos diários de corrupção dos governos passados. Então, podemos apostar que este governo, por não roubar, por não ser corrupto, tratará o dinheiro do povo em benefício do próprio povo, ou seja, com respeito e competência. Daí porque aumenta cada vez mais a síndrome de abstinência de certos setores oligárquicos. Aumenta, consequentemente, o ódio a Bolsonaro. Rede Globo quem o diga, porque em governos passados, dinheiro que poderia ser investido em transportes, por exemplo, em pontes, em finalização de obras inacabadas, iam parar nos cofres da família Marinho. É ou não é, pessoal? É. Pois é, essa farra acabou. Acabou a farra também da Lei Rouanet. Por que tanto ódio a Bolsonaro? Pois é, por que tanto ódio a Bolsonaro? Claro que este ódio é muito pontual, está localizado ou provém de certos setores que perderam as tetas da vaca sagrada do Estado.
Mas, por outro lado, justifica-se agora porque Bolsonaro arrasta multidões por onde passa. Ele arrasta pessoas que estão vendo a sua vida melhorar, estão vendo investimentos públicos e privados, estão vendo a economia que tinha tudo para quebrar conseguir manter-se nas pernas. O Brasil não parou, não quebrou, mas ainda corre um sério risco. Se não tivermos urnas com voto impresso e auditável, tudo isso pode ficar para trás. Pode ser superado pelas velhas oligarquias, que estão louquinhas para voltar ao poder e apoderar-se desses montantes de dinheiro que não são desviados para o ralo da corrupção. Pois é. Quem sabe, voltando ao poder, pensam alguns, podemos fazer mais portos em Cuba, ou refinarias na Venezuela, ou na Bolívia, sabe-se lá. Em relação à Copa América, o presidente disse ontem à noite que o Brasil ainda não decidiu se sediará a Copa América, mas se sediar a Copa América, não haverá torcedores em estádios. Pelo menos essa é a notícia dada hoje pelo Infobae. Por enquanto é isso, vou ficando por aqui, desejando boa sorte a todos os brasileiros que produzem e levaram o Brasil ao primeiro exportador mundial de grãos. Até depois.